Eu quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia lá no primeiro livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 até o 11. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 até o 11. Primeiro Pedro capítulo 5, versículo 6 até o 11. Amém? Capítulo 5, bem no finzinho da Bíblia, com as 1 Pedro capítulo 5, do 6 até o 11. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no tempo devido. Lança sobre Ele todas as ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiam, o diabo é o inimigo de vocês. Anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Revesti-vos, permanece firme na fé, sabendo que tem irmãos com que vocês têm, em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. A Deus de toda graça, que o chamou para a glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, ressuscitará, e conforme lhe se dará a força, e os porá sobre o firme alicerce. A Ele seja o poder para todo e sempre. Amém. Senhor, nós queremos continuar a Tua presença nesse momento. Nós queremos pedir que Tu realmente possa falar conosco com essa palavra, Senhor. Que essa palavra possa ser uma palavra viva, Senhor. Que ela possa fazer a diferença em nossa vida, Senhor. Que ela possa ser algo da nossa realidade. Isso nós queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa noite eu quero falar de 4 grandes verdades que Jesus quer nos dizer hoje. Nesse texto nós vamos encontrar realmente 4 verdades. 4 coisas que Jesus quer dizer não só para hoje, para o dia de amanhã, para toda a semana. E muitas vezes nós vivemos nossa vida e esquecemos as verdades do Senhor. Esquecemos realmente de olharmos da palavra de Deus, esquecemos de olhar daquilo que realmente aqui que Deus está nos falando. E a palavra de Deus, vejamos, primeiro, a grande verdade que Jesus está querendo nos dizer hoje, é que Deus cuida da gente. Deus cuida de você. Basta nós olharmos o versículo 6 e 7 e diz assim, portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no tempo devido. Lance sobre todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós. Mas realmente, será que nós cremos que Deus tem cuidado de mim? Realmente, se eu olho assim para muitas vezes, para todos os dias da minha vida, eu sinto isso no meu coração? Eu sinto realmente que Deus tem cuidado de mim? Porque se nós olhamos na palavra de Deus, Ele nos ama. E a palavra aqui, ela realmente diz, se eu me humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, Ele tem cuidado de nós. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós não temos esse sentimento. Muitas e muitas vezes nós vivemos o dia totalmente preocupado, porque no versículo 6 disse, toda a sua preocupação, o seu desânimo, lance sobre nós. E nós vejamos a palavra de Deus, ela vem e nos encontra uma grande verdade. Jesus diz que realmente Ele tem cuidado de nós. E se nós olhamos, realmente isso é uma grande verdade. Se Jesus não tivesse cuidado de nós, como que nós tivéssemos chegado até aqui? Se Jesus realmente não tivesse cuidado, muitas vezes nós achamos as coisas que acontecem porque Jesus não tem cuidado, mas Ele cuida. Porque a palavra de Deus, Jesus mesmo diz em Mateus 11, 28, se tiver todas as preocupações, venha a mim que eu te darei descanso. Porque a palavra, ela realmente, se ela vem em nosso encontro, diz que venha até Jesus, que Ele dará o verdadeiro descanso. E quantas vezes nós achamos que não, que nós estamos no acaso, e realmente muitas nós vivemos, no dia a dia nós vivemos, achamos que nós vivemos no acaso, que Jesus não tem cuidado. Mas a palavra realmente aqui, Pedro ele afirma que Ele tem cuidado. O cuidado de Jesus, muitas vezes nós só não conseguimos ver quantas e quantas vezes o Senhor nos protege e nós achamos que não.
E quantas vezes Deus, Ele cuida verdadeiramente. Podia acontecer algo bem pior. Mas realmente nós temos que crer realmente que Jesus, Ele cuida de nós. Realmente é a grande verdade que Deus nos tem cuidado dia a dia. Nós vejamos assim, porque a palavra de Deus diz que realmente basta nós se humilharmos, basta eu confiar nele. E eu vejo assim que muitas vezes confiar como? Porque as coisas dão certo, ou quando o dia essas coisas dão errado? Mesmo quando dá errado, Deus tem cuidado da gente. Mesmo quando as coisas parecem que estão saindo fora do controle, mas Deus tem cuidado. Foi por isso que a palavra de Deus diz que quem é de Deus vive pela fé. E se a palavra de Deus diz que Jesus tem cuidado de mim, eu tenho que crer nessa palavra. Eu tenho que crer que posso viver essa semana tranquilamente, que Jesus vai cuidar de mim. Vai cuidar, não importa se eu consigo entender ou não. Eu vejo assim, isso é uma grande verdade. Uma grande verdade que Jesus tem cuidado da gente todos os dias, até chegando nesse dia. Outra grande verdade que a palavra de Jesus quer dizer nesse texto, ele diz no versículo 8, que diz uma grande verdade também, estejam alertas, vigiam. O diabo é inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando para vos devorar. O nosso inimigo é Satanás. E aqui uma grande verdade, o que a palavra de Deus diz aqui? Que Satanás está ao nosso redor procurando uma oportunidade. E nós vejamos assim que muitas vezes nós achamos que o diabo ele não é o nosso inimigo. Nós achamos que o diabo é nosso parceiro. Quando as pessoas fletam com o inimigo porque acham que o inimigo não é perigoso. E nós vejamos quantas e quantas vezes nós vemos crente fletando com Satanás. Quantas vezes nós vejamos pessoas brincando com o pecado. Quantas e quantas vezes nós vejamos crente dando mole para esse mundo. E eles acham que realmente que Satanás ele vai ser alguém que vai ser bom. A palavra de Jesus nunca falou que Satanás é bom. A palavra diz aqui realmente que Satanás é o nosso inimigo. Simplesmente ele quer uma oportunidade para nós destruirmos. A grande diferença é que aqui o Pedro fala que nós temos que ser alguém nós temos que estar vigiando. Alguém que está atento porque ele só quer uma oportunidade. E se nós olhamos realmente quantas vezes nós se damos mal porque nós damos oportunidade. Satanás ele não quer um monte de oportunidade, ele quer a oportunidade. E se nós olhamos quantas pessoas que eram uma bênção na igreja, quantas pessoas elas viviam o melhor de Deus, mas elas deram uma oportunidade para Satanás. E aí ele começou a trabalhar essa oportunidade. E aí nós vejamos que realmente o que tem? Alguém para destruir. Porque quando nós damos uma oportunidade, Satanás vai destruir a nossa vida. E muitas vezes é porque a palavra já nos alerta que o diabo é o nosso adversário. Ele é alguém que realmente ele só quer que nós damos espaço. E eu vejo assim que os crentes de hoje são os crentes que dão muito espaço para Satanás. Os crentes de hoje são aquelas que dão muita oportunidade. Satanás nem precisa esperar por muito tempo. Basta ele ficar na tocaia algum tempo. E aí ele já pega a oportunidade. E nós vejamos assim que nós reclamamos por que não conseguimos viver o melhor de Deus. Por que nós não conseguimos fazer algo, aquele grandioso de Deus? Porque nós damos oportunidade para Satanás. E ele vai trabalhar na nossa vida realmente para destruir. Porque nós somos enganados, porque damos oportunidade. Porque nós fletamos com o mundo. Realmente nós damos chance. A palavra de Deus, veja assim, quantas e quantas vezes a palavra de Deus, Jesus mesmo disse que temos que vigiar, porque Satanás realmente ele quer destruir a sua vida. Como que eu sempre tenho falado, o diabo nunca brinca de ser diabo, ele vem para valer, para destruir sua vida. Além de destruir sua vida, ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir sua família, ele não quer ver teu sucesso. E por que nós se enganamos com Satanás? Porque em primeiro momento ele dá aquilo que nós queremos. Porque ele quer oportunidade. E aquilo que é meu sonho, realmente ele vai facilitar. Porque ele quer ganhar teu coração, é isso que ele espera. E nós vejamos assim, se nos lemos da história, quantas pessoas eram uma bênção, quantas pessoas do louvor que viviam melhor. E aí Satanás, ele deu essa oportunidade, porque ele queria tirar onde? No meio do povo de Deus, no meio da graça de Deus. E aí nós vejamos depois o que aconteceu. Satanás destruiu essa vida. E nós podemos ver um monte de história de pessoas que foram
se destruíram nas drogas, nos vícios, e eles eram de Deus. Eram pessoas que adoravam a Deus de todo o coração. Mas elas deram a oportunidade e Satanás vai destruir a vida delas. E aí nós vejamos assim como é que é uma grande verdade que nós temos que ficar alertas. E quando a palavra de Deus diz que aqui no versículo 8, que realmente temos que estar vigiando, porque Satanás, ele quer te destruir. Ele quer me destruir. Ele quer destruir a nossa casa. Ele quer destruir os nossos amigos. Ele quer destruir todo ser humano que dá uma oportunidade para ele. E nós vejamos quantas e quantas pessoas, elas acham que não. Elas não acreditam na palavra de Deus. Elas acham que realmente Satanás não é daquilo, não é tão mal. E nós vejamos assim como que as pessoas nesse tempo, está chegando próximo do carnaval, quantas e quantas pessoas até se vestem de diabo. Mas vai ver a história da vida dessas pessoas. Vai ver o final como que tem. Porque Satanás, ele quer uma oportunidade. Por isso que tem esse alerta. Jesus já alertou. E aqui Pedro também alerta que temos que ser alguém vigiante. Alguém que sempre sabemos que Satanás, ele quer me destruir. Ele só quer uma oportunidade. Que nós somos pessoas que damos oportunidade para o diabo. Que nós damos espaço. Porque nós vejamos o que Satanás sempre ele faz. Ele faz nós cometermos um erro. Ele faz nós plantarmos uma semente errada. E aí só falta o tempo para colher. Porque ele conhece a regra da palavra de Deus. Ele conhece aquilo que Deus vai cumprir totalmente. Ele sabe que quando tem transgressão, há punição. E aí por isso que a palavra de Deus já vem em nosso encontro. E essa é uma grande verdade. Uma grande verdade que Jesus quer nos falar hoje. Que temos que ser alguém que sejamos o quê? Atento e vigiante. Porque Satanás quer nos destruir. E se nós não ficarmos espertos, ele vai destruir a nossa vida, vai destruir a nossa casa. Basta se brincar com o pecado, basta flertar com Satanás. Você vai colher a consequência. Porque ele não brinca de ser diabo. E ele vai realmente, porque ele é o diabo mesmo. Porque por isso que Jesus já falou, né, que Satanás vem o quê? Lá em João 10:10. Ele é como um ladrão. Ele vem para matar, roubar, destruir. E nós sabemos quando um ladrão vem na nossa casa, ele não tem misericórdia. Ele não tem dó de levar daquilo que se levou anos para conseguir. E ele também não tem dó de tirar a tua vida. E assim nós vejamos, e Jesus compara isso. Satanás, ele realmente ele vai vir para destruir a vida da gente. Outra grande verdade que eu aprendo nesse texto, que está no versículo 9, uma grande verdade. Nós não estamos sofrendo sozinhos. Vamos ver lá o versículo 9, ó. Revesti-vos permanente e firme na fé. Sabemos que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. E isso é uma grande verdade, porque se nós olhamos para a nossa vida, ainda hoje estava falando com os irmãos na casa de paz, porque se nós olhamos para nós mesmos, nós achamos que nós somos as pessoas mais sofredoras. Nós achamos que o maior sofrimento é o nosso. Quem que vive a vida mais difícil somos nós. Porque nós sempre olhamos para nós, eu acho que a minha vida é muito mais difícil. A tentação que eu sofro, é só eu que sofro. Aquilo que realmente vejo assim, a falta de oportunidade, é só eu que eu não tenho essa oportunidade. Mas aqui o que a palavra de Deus diz? Que não. Todos que amam Jesus estão passando por um momento de tribulação. Todas as pessoas que amam Jesus, Satanás vai estar tentando elas estão sofrendo. E aí eu vejo assim, para mim, no passado me ajudou muito, que eu sempre falo da síndrome de Elias. Se nós olhamos lá em 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19, em diante, nós vamos encontrar a história de Elias. Elias passou um tempo que ele fugiu da rainha, e aí ele fugiu para o deserto, ele falou que só ele era o único que era fiel a Deus. E aí se nós continuamos lendo lá no versículo 18, Deus fala que não, Elias, tem mais 7.000 que estão sofrendo como você. Nunca adoraram a Deus Baal, sempre foram fiel a mim, você não está sozinho. Eu vejo assim que quando nós olhamos nesse texto, vamos encontrar realmente, se nós estamos passando uma grande tribulação, mas tem pessoas que estão passando uma tribulação muito maior. Se alguém está sofrendo algo, tem pessoas que também estão sofrendo. Se eu tenho uma dificuldade de falta de emprego, de saúde, mas tem muitas pessoas que estão vivendo mesmo.
E eu vejo assim, essa é uma grande verdade, que nós não estamos sofrendo só. Por isso que Jesus já falou, né, esteja bom ânimo, que eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. E aí nós vejamos assim, porque no mundo teremos o que? Aflições. Se eu tenho aflições, você também tem. Se eu tenho aflições, as pessoas do outro lado do mundo, elas também têm. Se imagina, se nós achamos que estamos sofrendo, e os irmãos da China? O que você acha que estão sofrendo com essa epidemia? Você acha que o governo chinês vai dar preferência para quem? Para os crentes e para os comunistas? E aí muitas vezes nós achamos que nós estamos passando algo, mas se nós olhamos realmente uma grande verdade, que as pessoas elas sofrem, mas o outro irmão sofre muito mais, e ele continua sendo fiel a Deus, e ele muitas vezes ele tem um problema muito mais difícil, a dificuldade da vida dele, da família é muito maior, mas assim mesmo ele está lá louvando a Deus. E aí nós não podemos simplesmente olhar para nós mesmos, achando que nosso sofrimento é o maior. Tem muitas pessoas que sofrem mais, e elas são muito mais gratas a Deus, e elas são pessoas que realmente adoram, porque elas aprenderam que o Pedro fala aqui no versículo 9, ele não está sozinho, nós não estamos sozinhos. A falta de amor, não é só você que sente, milhares de pessoas sentem. A discriminação que as pessoas elas se desconsideram porque se ama Jesus, não é só nós que sentimos, é milhares de pessoas. A falta de oportunidade não é só nós que vivemos, muita gente vive. A falta, às vezes, de uma boa oportunidade, nós achamos que muitas vezes que só nós não temos, é só nós, não é? Muitas pessoas também vivem do mesmo caminhar, né? A falta realmente, se nós olhamos assim, nós achamos que nossa família tem o maior problema, nossos filhos realmente, né? Nossos irmãos, são tudo problemáticos. Mas se nós olhamos, nós não estamos sozinhos, se nós olhamos, a maioria das famílias, elas vivem o mesmo. Né? Onde que as pessoas elas não se entendem, a mesma família, se nós olhamos, nós achamos muitas vezes, nós ficamos angustiados, achamos que só nossa casa é desse jeito. Mas se nós olhamos na palavra de Deus, a maioria das famílias vivem no mesmo sofrimento. Porque Jesus já fala que há sempre divergência entre família, há sempre divergência daqueles que creem do que não crê. E aí nós vejamos, imagina quantas milhares e milhares de famílias nesse mundo estão passando, aquilo que nós estamos passando dentro de uma família. Quantas e quantas vezes nós vejamos, porque nós não estamos sozinhos. E a palavra realmente ela nos mostra que, e assim como nós passamos a dificuldade, tem outras pessoas que passam também. Nós não podemos ser como Elias, achamos que só eu estou passando. Mas se nós olhamos na palavra de Deus, no versículo 9, aqui vemos os outros irmãos em Cristo também estão passando às vezes uma tribulação totalmente igual, mas algo parecido. Aquilo que eu estou sofrendo, tem gente sofrendo mais. Aquilo que eu tenho falta, tem pessoas que estão sentindo falta mais. Mas isso não vai nos impedir o que de não adorar a Deus. Porque tem pessoas que vivem bem mais com dificuldade, e elas continuam adorando a Deus. E por isso temos uma grande verdade de aprendermos que não estamos sozinhos, não estou passando um momento difícil sozinho, tem mais gente passando, e elas continuam adorando e nós também. Outra última verdade que eu vou trazer essa noite, uma outra grande verdade, que realmente nós somos mais que vencedores. Porque a palavra aqui nós vejamos no versículo 10, ele diz, Deus de toda a graça, que chamou para a glória eterna com Cristo Jesus, depois de termos sofrido durante um pouco de tempo, e restaurará a confiança que lhes fará e porá-nos sobre firme alicerce. Nós já somos mais que vencedores. A palavra de Deus, se nós vejamos em Romanos 8, 37, Jesus, vós sois mais que vencedores, porque vocês têm Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus mostra que realmente quem tem Jesus já é vencedor, porque ele já tem a vida eterna. Nós vamos passar um pouco de tempo de sofrimento e tribulação, mas depois vem a vitória. Nem o apóstolo Paulo, ele fala no fim da vida dele, né? Eu combati o bom combate, guardei a fé, agora falta o quê? Só pegar a coroa. É só um período de tempo. E quando nós falamos um período de tempo, como que eu sempre tenho falado, quanto tempo nós vivemos? 70, 80 anos.
70, 80 anos é pouco tempo para 1000 anos. Não é verdade? Se nós realmente nós não conseguimos realizar a maior parte do nosso sonho, não conseguimos viver uns 20, 30 anos. Se eu viver 50 anos a mais ou 30, mas depois tem a eternidade. É um período realmente que nós temos que pagar o preço para depois desfrutar o melhor. É como que eu tenho sempre falado com as pessoas, quando alguém faz uma faculdade, ela tem que abrir mão de muita coisa para conseguir realizar a faculdade. Mas vamos dizer a média, assim, a pessoa abre mão de 5 anos da vida dela para se formar. Ela deixa de viver aqui muitas coisas, mas o benefício que vem depois não é muito mais. Mesmo assim, por isso que Jesus fala que realmente nós temos que perder para ganhar. Porque é só um período, é um tempo. E aí eu vejo assim, por que nós somos mais que vencedores? Porque o céu já está garantido. E compensa realmente nós vivermos um tempo, abrir mão de muita coisa, porque o que há de vir é muito melhor. A eternidade é eterno. Então nós vejamos por que nós somos mais vencedores. Nós temos dificuldade, temos, mas é um tempo, tudo passa. Como que eu sempre tenho falado, os tempos bons passam, os ruins também passam. O melhor da nossa vida passa, o pior também passa. Tudo passa, é tudo um período. Nós vivemos um tempo, por isso que nós somos mais que vencedores, porque realmente que vai chegar o dia de desfrutarmos o melhor de Deus. Se eu viver um tempo abrindo mão de tudo, mas vai chegar o fim. E quantas vezes as pessoas elas trocam o pouco pelo muito? Quantas e quantas vezes Deus nos chama, realmente Deus nos chama para que nós vivermos a vida de santidade. Vivermos o melhor de Deus, realmente porque nós somos vencedores. Porque estou olhando para onde? Para a eternidade. Eu estou olhando para o céu. E um período realmente, se nós vivermos isso, se eu vivermos realmente porque sou mais que vencedor, eu preciso realmente, porque basta, o tempo passa. 2019 passou rápido, 2020 vai passar também. Como que eu preguei esse dia, tudo passa rápido. Quando chegou o tempo do fim da nossa vida, nós nem percebemos passar o tempo. E porque nós somos mais vencedores, compensa viver o melhor de Deus, mesmo abrindo mão de muita coisa. E aí por isso que essa noite realmente eu quero que nós possamos aprendermos essas grandes verdades de Deus, aprendemos a verdade realmente que nós não estamos sofrendo sozinhos aqui, que Deus está cuidando de cada um de nós, Deus vai cuidar essa noite de ti, Deus vai cuidar o amanhã de ti, que temos que ficar alertas, porque Satanás é o nosso inimigo, que Satanás realmente ele quer nos destruirmos. Outra verdade que nós estamos sozinhos. A dificuldade que eu passo, muita gente está passando. As lutas que nós vivemos, muita gente também está lutando. Essa guerra nós não estamos lutando só nós não somos vítimas. E assim como é que eu estou lutando, você está lutando, muita gente que não conhece, está passando por luta, e está buscando o Senhor, não vai desistir outra, porque nós temos a esperança, porque já somos mais que vencedores. Nós somos pessoas que, não importa o que aconteça, não importa se a vida não dá tão certo, quem que tem Jesus já é vencedor. É melhor a vida dar errada para esse mundo, mas ela dá certo para a eternidade. Porque Jesus já falou o que adianta se ganhar o mundo, ter sucesso, fama, e aí depois ir para o inferno. O que adianta? Por isso que tem porque somos mais que vencedores, porque nem que as coisas não funcionam como nós esperávamos. Mas nós já vencemos, essa é uma grande verdade, e uma grande verdade nós temos que aprender que aquele Jesus está nos dizendo hoje. Não tem como Jesus nos abandonar, não é verdade? Por isso nós somos vencedores. E eu vejo assim que, por que nós possamos sentir tão seguros? Porque Deus nos ama, Jesus nos ama. Por isso que vejo assim, que eu gosto muito do Salmo 23, mas não do versículo 1, do 4, né? Mesmo que eu ando no vale da escuridão da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protege. Por isso que sou mais que vencedores. No tempo mais difícil, Jesus está contigo. No tempo bom também, mas no tempo difícil também. Porque os tempos difíceis, muitas vezes nós estamos só, mas Jesus está lá. E por isso, essa é uma grande verdade. Uma grande verdade, nós possamos viver esses momentos difíceis.
E basta que nós estarmos preparados para ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor. Que nós possamos realmente essa noite aprendermos essas verdades. Essa verdade que Jesus quer nos ensinar hoje. São verdades que vai fazer grande diferença em nossa vida e possamos viver o melhor. O melhor de Deus, realmente ouvir a voz de Deus. Por isso que Deus cuida da gente. Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus vai falando como Elias. Você não está sofrendo sozinho, você tem Satanás como inimigo, né? E você já é vencedor, porque você tem Jesus como Senhor e Salvador. Não importa o que aconteça, o céu está na tua frente. Tu possa realmente tomar posse dessa palavra, que essas são 4 grandes verdades, para nós realmente vivermos a vida bem melhor. Não adianta se preocupar, Jesus está com você. Amém? Vamos se pôr em pé para nós falarmos com Deus.